Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 22 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Félix Alberto Ballerini, e como comentarista do programa de hoje, o professor universitário Iberê Cirna, que é consultor de marketing político. Vamos agora às manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: Dilma decide reduzir meta fiscal e debate novos cortes. O Estado de São Paulo. Estados Unidos apontam corrupção em negócios da Odebrecht. Em A Tribuna, governo do Estado reduz repasse à Santa Casa. No BocNews, atleta de Cubatão ganha a primeira medalha de ouro no atletismo. Santa Portal. Carro da Santa Cecília tem vidro quebrado e pertences de jornalista furtados. G1 Santos e região. Motorista tem mal súbito e invade banco com carro. E no portal da UOL, ação do Planalto reforça viés do TCU para rejeitar contas do governo em 2014. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde pública, saúde suplementar e também sobre a Santa Casa de Santos, especialmente a situação econômico-financeira dessa instituição hospitalar, que, a exemplo das demais instituições filantrópicas, enfrenta dificuldades sérias, por conta de diversos problemas, como, por exemplo, a ausência de reajuste na tabela SUS, tabela do Sistema Único de Saúde, para diversos procedimentos, nesses hospitais, como a Santa Casa de Santos, que atendem pacientes previdenciários, pacientes do Sistema Único de Saúde. É preciso que o poder público, na esfera municipal, estadual, federal, renove as atenções para as instituições filantrópicas, que são aquelas que atendem, de fato, o paciente que mais necessita da saúde pública, a população mais pobre do Brasil. É preciso, portanto, que esse olhar seja renovado e a esfera pública ofereça melhores condições para as instituições filantrópicas de atendimento médico hospitalar. No programa de hoje nós vamos falar sobre todas essas questões fundamentais, mas assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 14 e 18 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista norte da Anchieta está fechada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo e-mail je@enfoquecom.com.br. E você também pode assistir essa edição a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o provedor da Santa Casa de Santos, Félix Ballerini. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. Se
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Félix Alberto Ballerini, e o professor universitário Iberê Cirna, como comentarista do programa de hoje. Provedor, eu gostaria de começar essa entrevista me reportando a manchete do jornal A Tribuna de hoje, que é o principal jornal da nossa região, que informa que o Estado estaria reduzindo repasses à Santa Casa de Santos. O que é que está acontecendo em relação a isso, provedor? Bom dia, obrigado pela sua presença. Eu quero saudar inicialmente aos telespectadores, agradecer mais uma vez de estar presente ao convite que foi formulado pelo jornal O Enfoque, cumprimentar também o professor Iberê, que é uma honra estar ao seu lado aqui para nós discutirmos o problema da Santa Casa. Quanto à manchete que foi publicada hoje, eu preciso dar alguns esclarecimentos. Eu gostaria de, como preliminar, dizer o seguinte, que nós estamos perfeitamente, Santa Casa está perfeitamente alinhada tanto com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal. O problema da redução, independentemente do corte linear que foi efetuado a todas as instituições por contingência do Estado, a Santa Casa sofreu um corte maior. Mas esse corte não foi porque ela deixou de cumprir metas apenas, porque ela envolve os três poderes. E as informações, cada um tem que passar algumas informações para o sistema CROSS, que foi criado pelo governo do Estado, para monitorar todas as vagas e regular todas as vagas do Sistema Único de Saúde. A Santa Casa prestou o serviço, não tenha dúvida, mas ao receber as informações em São Paulo, pela Secretaria, as informações foram meias distorcidas. Então, o que acontece? Quando houve o julgamento, a Santa Casa não teria pontuado, mas por falta de informações, não por falta de prestação de serviço. Sim. Em decorrência disso, eu acho que até diante do esquema que é montado, do controle que é montado sobre todas as instituições, o Estado fez um corte realmente, porque não poderia ser de outra forma. Mas isso tudo, inclusive, já foi superado. Nós fizemos aqui reuniões, tanto na Santa Casa como na DRS4, o Dr. Cabache estava presente, em que houve um entrosamento agora entre prestador de serviço Santa Casa, o município, através da Secretaria de Saúde, prestando as informações, e o Estado também acumulando essas informações, outras informações que são de competência do Estado. E, com certeza, agora nós vamos corrigir esta falha. Não houve falha do governo do Estado de forma alguma. Até seria uma incoerência, porque há 10 dias atrás o governador esteve aqui inaugurar no Detran, conversei pessoalmente com o governador, pedi para ele dinheiro, justamente pedi valores para nós começarmos a construção da nossa casa-mata, que está toda ela já esboçada, inclusive com
um empréstimo e a firma já escolhida através de uma carta-convite, né? E ele nos concedeu 3 milhões iniciais, né? Há 10 dias atrás. Então, veja bem, não é que o Estado reduziu, realmente a redução foi questões burocráticas, mas no mais, absolutamente, eu peço até permissão e me dirigi ao doutor Davi, que eu sei que ele é uma pessoa que veio aqui, fez uma proposta para a Santa Casa. Secretário de Saúde do Estado, Davi Wipp. Isso, para montarmos uma comissão tripartite que foi prontamente aceita pela Santa Casa. Essa comissão está funcionando dentro da Santa Casa apenas como assessoria para apontar algumas falhas que poderão ser corrigidas, dado o tamanho do nosso hospital. Mas eu queria deixar esclarecido isso, porque realmente o que está escrito no artigo da tribuna, ela não representa totalmente a verdade da coisa. Dá a impressão de que o Estado estaria prejudicando a Santa Casa, coisa que ele jamais faria, pelo menos nesse momento. Agora, antes de passar para o professor Iberecer, né, provedor, essa comissão que foi organizada pelo secretário de Estado, Davi Wipp, que é, inclusive, dirigida pelo secretário municipal de saúde, Marcos Calvo, foi interpretada, quando da sua criação, como uma espécie de intervenção na Santa Casa. Isso não procede? De forma alguma. Essa comissão, até o momento, eles já iniciaram o seu trabalho há uns 10 dias, né? Tem comparecido diariamente, conversado com todos os diretores, comparecido apenas no sentido de nos auxiliar, dar um assessoramento à Santa Casa para melhorar o seu atendimento. Mesmo porque a Santa Casa já havia tomado uma providência, nós estamos bancando um curso de MBA para 40 funcionários mais categorizados da instituição, justamente para melhor qualificar a sua assistência na área da saúde. Na área da gestão da saúde, né? Muito bem, provedor. Gostaria de ouvir agora o professor Iberecina. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. É um prazer estar na companhia de vocês. E pelo que eu estou entendendo, eu gostaria até de reforçar um pouco a ideia, me parece, e eu também me assustei um pouco quando li isso aí, mas me parece que o que houve aí foi uma inconsistência de transferência de dados. Perfeitamente. Né? Eu acho que são entidades que têm que municiar o Estado de dados e que, eventualmente, por esta tecnologia, né, Chico? Desculpa, nossos cabelos brancos, essa tecnologia, por vezes, acaba nos traindo. Então, vai um pouco de dado, não vai. E quem faz o programa não é uma pessoa física, né? O programa está dentro do computador. Ele não quer saber se você esqueceu de apertar o botão ou não. Ele vai raciocinar com os dados que tem. E aí é o que o provedor está contando. E eu fico um pouco mais satisfeito e um pouco mais tranquilizado, porque, na verdade, não houve um descumprimento, né, da Santa Casa, e me assustava essa coisa de não ter cumprido metas. E a gente que conhece, sabe do seu empenho lá e até do desenvolvimento da Santa Casa, ao contrário, acho que ela está evoluindo cada vez mais. E agora ficou claro, e é bom que se diga que, na verdade, foi inconsistência de dados. Quanto a esta comissão, Chico, o que a gente entende também é que a Santa Casa, né, pela sua constituição e pela toda a sua história, ela tem algumas coisas que poderão ser otimizadas. Então, como qualquer outro lugar, né, qualquer outra empresa, qualquer outra entidade, ela tem que aprender e acelerar a otimização de recursos. Sim. Então, eu não vejo isso, Chico, com intervenção, não. Houve uma interpretação. Eu acho que é assim, você reúne técnicos, né, que vão apontar aí novas soluções. Nós temos uma dinâmica de prestação de serviço muito grande. Quer dizer, então, como é que nós vamos racionalizar esse processo? Então, eu acho que é bem-vindo, sim, e tem que fazer sempre, viu, Valério? Toda vez eu acho que a Santa Casa tem que estar se reciclando com técnicos, né, para que possa cada vez mais otimizar recursos. Por quê? Porque aí a população agradece, a Santa Casa continua atendendo a população com melhor qualidade. Isso é que é importante, isso é que é fundamental. E vale a pena dizer que o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, que é o coordenador dessa comissão a que fez referência o provedor,
foi durante muitos anos diretor técnico da própria Santa Casa de Santos. Portanto, conhece bem, conhece a fundo a situação da Santa Casa. Agora, professor, nós estamos falando de recursos, enfim, de dificuldades. Qual é a situação, objetivamente, econômico-financeira da Santa Casa de Santos hoje em dia? Ô Chico, é o seguinte, a Santa Casa, patrimônio imobiliário, ela tem um vasto patrimônio imobiliário ainda, embora tenha, em 1994, tenha que fazer um leilão, né, para venda de alguns imóveis, justamente para pagar as dívidas, né? Porque esse déficit que hoje aparece é um déficit que vem se acumulando. Sim. Desde 94, quando se vendeu uma parte do patrimônio para poder saldar as dívidas, zerou. Só que de lá para cá vem acontecendo isso. Inicialmente foi realmente o subfinanciamento do SUS, né? Hoje ainda o SUS melhorou muito. Nós temos que reconhecer, e eu sou muito sincero em falar isso, o Ministério da Saúde já melhorou muito o pagamento através de programas isolados, né? Nós temos a contratualização. É o suficiente? Não. Às vezes a gente é obrigado a extrapolar o teto estabelecido no contrato. A Santa Casa é uma entidade de benemerência, ela tem que atender, ela atende. Aí depois há uma dificuldade em receber esses valores que estão fora do contexto contratual, não é isso? Agora, o governo municipal também tem nos ajudado muito e o governo estadual tem ajudado melhor ainda. Por quê? Porque ele criou esse programa Santas Casas Sustentáveis, né? Encaminhando verbas, é uma verba que vem do Estado, e também o ProSUS, o Pro Santa Casa, que é um outro programa que também com verbas destinadas a equipamento, para compra de medicamentos, né, e honorários médicos. Então, é o que eu falei inicialmente, a Santa Casa está perfeitamente alinhada com os três poderes. E isso é benéfico para ela. Ela precisa disso. Eu queria descobrir, não, claro. Eu só queria complementar a respeito dessa comissão. Isso foi uma proposta que foi feita pelo secretário, doutor Davi Wipp, né? E que realmente eu acredito no que ele falou. Balerini, isso é um plano piloto aqui com a Santa Casa de Santos, até pela sua história, e dependendo do resultado dessa comissão, e como vai refletir na sua instituição, que é uma instituição de grande porte, nós poderemos aplicar depois em todas as Santas Casas do Estado de São Paulo. Claro. Então, você vê que é uma boa vontade do governo do Estado. Eu até, o que foi publicado hoje me deixou um pouquinho até decepcionado, porque pode dar a impressão de que o Estado está prejudicando a entidade. De forma alguma. O Estado só tem ajudado a gente. Agora, professor, a dívida hoje monta a quanto da Santa Casa? Olha, Chico, você sabe que quando nós pleiteamos o empréstimo, era um valor, né? Evidentemente, como você tem realmente, nós estamos atravessando uma crise financeira, evidentemente que a cada mês que passa, os valores crescem. Então, era inicialmente 140, hoje está por volta, não acredito que chegue a 170, não quero responder, porque a Miriam tem os dados melhor do que eu, mas hoje está em 160 milhões a 170, entre 160 e 170 milhões de reais. O projeto foi feito, foi muito bem elaborado. O projeto, o que nós pleiteamos é o pagamento da dívida em 10 anos, menos que do futebol, né? e com uma carência de 6 meses. Então, esse prazo de carência de 6 meses, mais a ajuda que essa comissão de técnicos do Ministério e das secretarias vai nos trazer, com certeza a Santa Casa vai tomar um rumo diferente e vai ser continuar sendo orgulho da instituição financeira, na área financeira não, instituição filantrópica de toda a Baixada. Para encerrar esse tema, antes de passar para o professor Liberê, e o empréstimo? O empréstimo já foi solicitado ao BNDES nesse valor. Quando é que vai sair, professor? Chico, veja bem, a burocracia é burocracia, né? A parte da Santa Casa toda foi feita. Inclusive a Caixa Econômica, que é a agência, que vai custodiar isso, o agente financeiro que vai intervir nesse empréstimo, ela já nos solicitou uma carta margem para verificar se junto aos créditos do SUS.
E essa carta, quando é solicitada, geralmente é praticamente o processo. Eu, na minha visão, acredito que de 20 a 25 dias se concretize. Mas isso é uma previsão minha, porque, infelizmente, não depende de mim o empréstimo. Se dependesse, o dinheiro já estava em caixa. Vamos torcer para que saia em menos de um mês aí esses recursos importantíssimos para a Santa Casa de Santos. Professor Iberê, porque para outros países aí não falta dinheiro, né? Cuba, Venezuela... Eu ia dar uma sugestão ao Valerini aqui, Valerini. Eu vou te dar o telefone de um cidadão benemérito chamado Barusco, era do Lava Jato aí. Foi um indivíduo que, da sua conta pessoal, devolveu 370 milhões, né? E Resolvia a Santa Casa. E você está com uma dívida de 170, isso é brincadeira para ele. Quem sabe a gente conversando lá não dá para doar a Santa Casa e liquidar aí por uma boa ajuda, né? Uma boa causa, né? Mas é um absurdo você ver uma instituição que cuida da nossa saúde, né, com todo o tradicionalismo da Santa Casa, a benemerência da Santa Casa, passando sufoco, né, enquanto outros estão aí na Suíça, o presidente da CBF preso, o outro devolvendo dinheiro. Essa é uma farra e, no entanto, a saúde abandonada aí, né, sem a assistência devida, deveria ser muito maior em todas as esferas. Que, aliás, Iberê, não é apenas a Santa Casa de Santos, são todas as Santas Casas e todas as instituições filantrópicas, não, professor, que passam por essa crise. Não, falam que às vezes é má gestão. Eu não acredito que seja má gestão nas 450 Santas Casas espalhadas pelo nosso estado, né? Em que, às vezes, município que só tem uma entidade de saúde, que é a Santa Casa. Né? E essa é uma realidade hoje de todas essas grandes instituições filantrópicas que precisam realmente do apoio dos governos de forma, independentemente de questões políticas, questões eleitorais, é uma questão de saúde pública. Afinal, é o grande patrimônio que todos nós possuímos, é exatamente o da saúde. Provedor, peço sua licença, professor Iberê, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. O respeito ao adversário marca pontos em campo. Eu faço fisioterapia e também participo dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de julho. Nós estamos ao vivo e recebendo hoje com muito prazer o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Félix Alberto Ballerini, e o professor universitário Iberê Cirna, como comentarista do programa de hoje, ele que é consultor de marketing político. Provedor, diante de tudo que já foi dito no primeiro bloco, enfim, diante da crise do país, da crise que a própria Santa Casa enfrenta, uma pergunta se impõe: os salários dos funcionários estão em dia? Os salários dos funcionários da Irmandade estão absolutamente em dia. Evidentemente que quando chega no final do mês, nós temos que selecionar aqueles funcionários que que são pagos religiosamente no dia 5. Alguns
concordo em receber no dia 10 e tal, porque ali é o fluxo de caixa, ele às vezes atrasa uma verba de um convênio, atrasa uma outra verba de outro convênio, atrasa uma verba de uma entidade, entidade pública, né? E então nós temos que ter essa paciência também. A Santa Casa está em crise, mas ela também tem créditos a receber e que temos que fazer aquele jogo de cintura com um e com o outro, né? A Santa Casa precisa dos funcionários, evidentemente, e eles também estão sendo muito compreensivos conosco. E com relação aos médicos? Os médicos, olha, eu vou permitir até, eu estou falando do fundo do meu coração, eu só tenho a agradecer o corpo clínico da Santa Casa. Eles têm suportado, têm nos acompanhado junto a essa crise, eles têm concedido tempo para nós resolvermos este problema e há um compromisso pessoal do provedor e também da mesa administrativa em levantando esse empréstimo, eles serão pagos religiosamente na mesma proporção em que o dinheiro for liberado pela entidade. A entidade liberou 40%, nós vamos pagar 40% do débito com os médicos e eu espero que eles continuem nos dando essa força, certo? Porque sem eles a gente também não funciona, né? Sem os funcionários e os médicos também. E quero fazer um agradecimento público a todo o corpo clínico, que é encabeçado pelo Dr. José Luiz Camargo Barbosa. Muito bem. Professor Iberê. Eu acho, graças a Deus, né, que os médicos têm uma outra visão, e a gente fica um pouco tranquilo, é uma visão mais humanista, né? De entender a importância da sua atuação e continuar trabalhando apesar das adversidades financeiras e econômicas que todos nós passamos. Mas, de qualquer jeito, é uma classe que sempre reagiu desta forma. Dificilmente você vê a área médica está se recusando, por questões financeiras, a trabalhar ou atender. Então, eu acho que o da Santa Casa é um bom exemplo. As outras categorias que são importantes também para a população. Sem dúvida. Né? Então, fica aí um exemplo que a categoria dos médicos dá como exemplo para todas os outros segmentos que, eventualmente, estão passando por problemas financeiros, estão passando por dificuldades e que nós estamos aí com um monte de greve, nós estamos aí com um monte de paralisações, temos paralisações na Justiça do Trabalho, né? E muita gente na fila esperando aí para resolver seus problemas. Recentemente no INSS. O INSS, a Receita Federal também em greve. Quer dizer, de alguma forma, ninguém é contra o direito da greve. Não, é um direito. Mas há que levar também a extensão daquilo que quando eu paro de trabalhar. E os médicos têm dado, pelo menos, exemplo ao longo, isso não é uma novidade, mas ao longo de todas essas dificuldades, eles têm se mantido trabalhando, dada a importância do seu trabalho. É o fiel cumprimento do juramento dos médicos no exercício da profissão. Agora, provedor, uma alternativa sempre que a Santa Casa sempre recorre é a questão da venda de patrimônio. Inclusive, o Conselho esteve reunido recentemente para tratar exatamente da venda de terrenos em São Vicente, enfim. Essa providência da venda de patrimônio tem, de alguma maneira, avançado e pode contribuir para essa crise, provedor? Ô Francisco, é o seguinte, o patrimônio que nós estamos colocando à venda, eu sou particularmente contra a venda do patrimônio da Santa Casa, né? Porque a Santa Casa é da comunidade, né? A Santa Casa foi fundada pela comunidade e todo esse patrimônio que ela tem veio da comunidade. Né? Então, eu pessoalmente e a mesa administrativa somos contra a venda de patrimônio da entidade. Mas existem alguns imóveis que são de sua propriedade que eles, além de não gerarem nenhuma renda, eles só ocasionam despesas. Eu vou dar um exemplo, nós temos a Pedreira Guaiúba, que os senhores devem saber, ela foi desativada, a Santa Casa retomou aquela área, são 108 mil metros, eu gasto mensalmente R$8.000 para manter a segurança do imóvel, porque senão, se ele sair, se eu cancelar a segurança, no dia seguinte, com certeza, estará tudo invadido. E há alguns terrenos esparsos também em São Vicente, que também não nos rende nada
E esses, então, nós estamos colocando à venda. Mas aqueles imóveis que realmente estão retribuindo com uma renda boa, esses imóveis a gente não tem, pelo menos no momento, interesse em vender. Nós precisamos conseguir rapidamente o empréstimo junto ao BNDES. Eu queria ressaltar aí, até por oportuno, que na semana retrasada, o Supremo Tribunal Federal baixou uma súmula vinculante, através da qual todos os imóveis pertencentes a entidades filantrópicas, mesmo que alugados a terceiros, desde que comprovada que a sua renda é aplicada na finalidade para a qual a instituição existe, estão imunes de IPTU. Então, com isso, nós vamos nos livrar de várias ações de cobrança de IPTU, principalmente de alguns municípios daqui, eu não vou citar nomes, e que agora a Santa Casa não vai ter mais essa preocupação em futuramente ter. É uma súmula vinculante que atinge a todas as áreas, evidentemente. Sim. Então, agora a Santa Casa está livre, até judicialmente, das ações de execução de IPTU e recai sobre ela. É um imposto a menos, né, professor? E deve ser bastante, né? A economia já ajuda. Já ajuda muito, né? Eu acho que a Santa Casa, o olhar dado para entidades filantrópicas como a Santa Casa, eu acho que sofreu um pouco uma distorção, tentando colocar como se fosse uma empresa, né? Então, esta coisa, e veja, o patrimônio da Santa Casa é feito, o Baleirino está dizendo, pela comunidade. São doações de terras, glebas. Isto era a ideia da comunidade gerindo uma instituição. Agora, a partir do momento que você começa a entender a instituição como uma empresa, ela começa a perder a sua cara e começa a ter que se adaptar a pagar impostos, a ter uma série de outras obrigações. Nós perdemos um pouco o respeito do caráter, entendeu? Original da Santa Casa, que é da benemerência. Eu acho que isso tem que ser resgatado. Isso aí é importante para as instituições. Resgatar a sua história cada vez mais e mostrar de onde ela veio, por que foi criada e qual a sua finalidade. Né? E não ser analisada como mais um contribuinte de impostos para tudo quanto é lado. Aliás, em relação a impostos, a situação está em ordem? Os impostos, os repasses, né, que nós temos que fazer, que é o INSS, o Imposto de Renda, estão absolutamente em dia. Quando chegou no final do ano, houve um pouquinho de atraso, né, porque nós tínhamos que dar preferência aos salários. Claro. Mas agora nós estamos absolutamente em dia com todos os impostos da Santa Casa. A gente veja o exemplo, né, uma entidade como a Santa Casa de Santos, com os impostos rigorosamente em dia, professor. E, no entanto, se vê por aí, noticiado, enfim, diariamente, quer dizer, diversas empresas, aquela operação Zelotes, que o cidadão dá uma corrupção desenfreada para pagar menos impostos, enfim, empresas trabalhando sempre nesse sentido. É por isso que este país tem essas distorções tão graves, quer dizer, empresas particulares que ganham muito dinheiro, sonegando impostos, e uma entidade filantrópica, benemerente como a Santa Casa, com os impostos em dia, né, professor? Então, Chico, você sabe que tem um erro aí de digitação, né? Não é Operação Zelotes, é Operação Calotes. É que o rapaz que bateu, ele, do C, ele bateu o Z, entendeu? Porque querem dar um calote no fisco daquele monumental. Essa é a nossa realidade. Agora, professor, o senhor fez referência em uma intervenção anterior que o SUS tem melhorado, tem ajudado mais, a tabela está mais adequada à realidade, mas há setores ainda, há procedimentos que a tabela está muito defasada. Que setores são esses e o que teria que ser feito para melhorar? Veja bem, o SUS tem uma tabela de procedimentos, né? Variadíssima, eu não posso numerar agora, mas vamos falar ali em 500 procedimentos que são cobertos pelo SUS. O que acontece? O Ministério está analisando itens por itens. Em alguns itens, eles estão pagando até melhores que plano. Eu posso citar, por exemplo, a quimioterapia, né? A radioterapia, a hemodiálise. São procedimentos que são pagos, muito bem pagos pelo SUS. Só que a outra maioria, eles ainda não estão atingindo, mas
há defasagem. Então, o que acontece? Embora o SUS, eu disse que o SUS melhorou bastante já, né? Embora ele tenha acertado alguns procedimentos, outros ainda não mexeram. Então, é nesse sentido que, evidentemente, nós estamos trabalhando, né? Até há um movimento, agora dia 8 em Brasília, que nós fomos convidados através da federação. A federação vai participar, mas quem está movendo isso tudo é a confederação, né? Que é sediada em Brasília, e através também da Frente Parlamentar da Saúde. Nós vamos ter um encontro dia 8 e que vamos discutir esse reajuste de tabela. Eu acho que a tabela, a tendência dela no futuro, deverá ser extinta. Eles vão começando a acertar item por item, e normalmente cada serviço vai ter uma visão, porque você não pode realmente, eu também acredito nisso, você não pode horizontalizar o aumento de todos os procedimentos. Sim. Sem procedimentos que você recebe 20% é uma coisa, outro você pode dobrar 100% que não atinge. Então, a tendência, na minha visão, a tendência é realmente que a tabela do SUS, futuramente, ela vai ser extinta e outros mecanismos vão ser criados para justamente financiar condignamente o Sistema Único de Saúde. Professor Iberê. A única coisa, Valerina, que eu tenho dúvida é assim, a saúde é tão esquecida nesse país, é tão jogada de lado, que mesmo com esta crença que você está mostrando, de que um dia, né, todos os procedimentos estarão dignamente compensados, a população não aguenta mais sofrer o descaso da saúde. Essa é uma verdade. Então, nós estamos vendo cada vez mais, e aí, assim, não vou matar a esperança de isso estar ajustado daqui a um tempo. Mas eu não sei se a população tem esse tempo, pelo próprio descaso que a saúde foi tratada desde Dom Pedro. Nunca trataram isso aqui com dignidade. Então, acho que nós não temos. Acho que precisaria, sim, fica aí ao ministro, que Ouro é um amigo aqui da região, acelerar esse processo. Acelerar de uma forma, eu li agora nas manchetes, que a própria presidente está querendo diminuir os cortes, né, Chico? Eu vou criar uma dúvida aqui, até peço que depois a produção possa observar. Ela não deve ter feito nenhuma ingerência sobre a verba da saúde. Você pode ter absoluta certeza. Ela deve ter tentado diminuir o corte para o Bolsa Família, para o Mais Médico, sei lá para que ela quer lá. Mas, para educação e saúde, eu garanto para você que ela não deve ter pedido para diminuir o corte, não. Isso me deixa um pouco preocupado. É verdade, é uma situação realmente difícil. Mas o senhor tem notado, provedor, que o ministro Quioro está sendo sensível a essa reivindicação? Pelo menos a da Santa Casa, com certeza, ele está muito empenhado na obtenção desse recurso. Nós já tivemos lá em Brasília, conversamos com eles, pusemos toda a situação, ele está bem a par da situação, né? Até porque agora ele tem 2 representantes do Ministério nos ajudando aqui nessa comissão, né, que foi instalada, e eu acredito que foi até na semana passada, saiu uma nota do nosso secretário de Saúde, Dr. Marcos Calvo, afirmando que o ministro acredita que em curto espaço de tempo, esses valores vão ser creditados à nossa Irmandade. Muito bem. Professor, peço a sua licença. Professor Iberê, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. Condicionamento físico e treino intensivo garantem um bom desempenho em quadra. Eu sou FEFESP e participo dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de julho. Estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo com muito prazer o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia dos Santos, Félix Alberto Ballerini, e o professor universitário Iberê Cirna, que é consultor de marketing político, como comentarista do programa de hoje. E aqui no intervalo conversávamos um pouco, provedor, a respeito da possível volta, enfim, há muita discussão, muita polêmica em torno disso, da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira para custear a saúde. O senhor acredita na volta da CPMF ou isto seria impensável hoje no Brasil, enfim, nessa crise política que vivemos? O Congresso Nacional certamente reagiria, provavelmente negativamente a essa ideia que é defendida pelo governo. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu posso dar a minha opinião pessoal como cidadão, né? Sim. Eu, como cidadão, realmente não gostaria que ela retornasse. Mas, como administrador de uma empresa da área da saúde e filantrópica, e desde que realmente o dinheiro arrecadado seja direcionado, carimbado, como nós costumamos falar na Santa Casa, direcionado realmente para a saúde, com certeza eu sou a favor. Tudo bem, desde que o senhor frisou muito bem. A ressalva que o senhor fez foi importantíssima. Desde que seja carimbado. Porque a última CPMF, ao que se sabe, quer dizer, com a melhor das intenções, que era para a área da saúde, pelo visto também não chegou na saúde. Professor Iberê, qual é a garantia que teríamos de que essa verba seria carimbada? Enfim. Garantia nenhuma. Por favor, nem pense mais nisso. Já coitado Adib Jatene lá atrás, quando pensou isso aí, já morreu de desgosto. Até porque pode ser uma boa ideia emergencial, mas não na mão de alguns gestores que estão assim, as construções fora do Brasil, né, acabam de alguma forma mostrando, né, Chico, que o dinheiro nunca é bem direcionado. Sempre é contingenciado para atender factoides que politicamente são criados, seja por que governo for, para poder pegar o dinheiro que seria para a saúde e contingenciar, na época era 20%, 30% que eles usavam e não revertia para a saúde. Então, a credibilidade da instituição governo não nos permite estar aplaudindo aí qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de arrecadação que faça, que eu possa acenar, né? Dourar muito a pílula, mas, na verdade, a instituição governo tem que ter credibilidade para poder fazer esse pedido ao cidadão. E eu acho que nós não estamos nesse momento de credibilidade. Está aí os Zelotes, Lava Jato, FIFAs. Gente, nós precisamos primeiro acreditar em alguma coisa, acreditar nas pessoas que se colocaram para dirigir essa nação. Enquanto eu não tiver este crédito do meu dinheiro, eu gostaria de não levasse nem mais um tostão. De fato, a situação não permite isso, o professor tem razão. E vale só lembrar, professor Iberê, até para agregar aquilo que o senhor estava dizendo, a relação, por exemplo, a Santa Casa com tanta dificuldade, enfim, buscando um empréstimo no BNDES já há meses,
que vem se arrastando, apesar da boa vontade do ministro Quioro, apesar de todos os avanços, mas demora para sair esse dinheiro, e a Santa Casa ali lutando com tantas dificuldades, com a colaboração dos funcionários, dos médicos, enfim. E, no entanto, o dinheiro para o Porto de Mariel, em Cuba, né, do BNDES, saiu rapidinho e, aliás, metade do que foi investido em Cuba, metade, dizem técnicos do setor portuário, técnicos respeitados daqui de Santos, dizem que com metade dos recursos nós resolveríamos todos os problemas do Porto de Santos, quer dizer, que é o maior do hemisfério sul. Então são essas distorções, são esses absurdos, esses abusos que as pessoas acabam não dando a devida, a necessária credibilidade às instituições e ao governo. Provedor, nesse sentido, eu queria questionar agora a respeito dos planos de saúde, particularmente o plano de saúde da Santa Casa, que até onde se sabe é um plano superavitário, mas que hoje tem uma vida própria em função de determinações da ANS, da Agência Nacional de Saúde. O senhor diria que hoje a situação do plano de saúde da Santa Casa é uma situação confortável? Olha, eu não quero entrar muito na discussão do plano, porque o plano que pertencia à Santa Casa, por determinação da Agência Nacional de Saúde, foi obrigado a criar uma personalidade jurídica própria e não se vincular mais à instituição filantrópica. Eu acho que o plano já foi um grande negócio no início, não é? Mas com a criação da Agência Nacional de Saúde, em que começou a colocar uma série de entraves aos planos de saúde, aquela rentabilidade inicial que ajudou muito a instituição, valia a pena. Hoje, eu tenho dúvidas se realmente o plano, embora superavitário, ele possa auxiliar a Irmandade, o Hospital da Irmandade. É evidente que o plano só administra o plano de saúde da Santa Casa, né? Ele não pode, a associação, que nós chamamos de associação, ela não pode fazer contratos com outras operadoras de plano de saúde. Mas eu acho que já foi melhor do que é hoje. Provavelmente, eu apenas tenho informações através da mídia, que hoje o plano de saúde, quando dá um resultado de 1 a 1,5%, já é um bom resultado. A mais que isso, só aqueles planos muito grandes, acima de 1 milhão de associados. A Santa Casa tem algo em torno de uns 120, 130 mil, talvez um pouco mais, associados ao seu plano de saúde. Exatamente. Mais ou menos isso. Varia um pouquinho de mês sai, um mês aumenta, outro mês não. E é presidida pelo vice-provedor da Santa Casa, o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Viazovski, né? Que é hoje o gestor do plano de saúde da Santa Casa de Santos, um plano importante que atende não só a cidade de Santos, mas toda a nossa região, mas também, provedor, enfrenta problemas, enfrenta dificuldades, porque as pessoas muitas vezes se queixam da falta de prestadores de serviço, os prestadores se queixam de que recebem pouco, os usuários se queixam que pagam muito, enfim, é uma situação, é uma equação complicada e que invariavelmente ninguém está satisfeito. Uma situação... Aquele velho ditado, né? Na casa que falta pão, todo mundo briga, mas ninguém tem razão, né? Então, é o que eu acho que está acontecendo entre o prestador de serviço, o plano, os médicos que realmente são mal remunerados, né? E também a ANS. A ANS regula de uma forma muito drástica os planos de saúde, né? Então, nós estamos sempre subordinados a alguma coisa que venha a mais e sem que o plano possa repassar esses custos, né? Então, o plano de saúde hoje, que é obrigado a fornecer os remédios oncológicos, que são caríssimos, a ANS determinou que os planos atendessem graciosamente, mas não disse de que forma o plano poderia se ressarcir deste custo a mais. E também ao princípio da judicialização, né? Sim. Se qualquer coisinha que não esteja no contrato, mas o associado vai ao juiz, eu não estou culpando o judiciário. O juiz enfrenta uma pessoa que está à sua frente chorando, dizendo que está tendo um problema gravíssimo, ele não tem a dúvida que ele defere uma liminar e obriga que o plano dá assistência, mesmo que não esteja constando de cláusulas contratuais.
Professor, como é que o senhor vê essa questão da saúde suplementar, enfim, dos planos de saúde? Isso aí é claro, Chico, no meu ponto de vista, é a omissão do Estado. Quando o Estado é omisso em relação à saúde, ele vai delegar a outras entidades que cumprem o papel que ele não está cumprindo. E o que eu acho interessante é que a Agência Nacional de Saúde, ela faz um pouco de cortesia com o chapéu dos outros. Você entendeu, tio? Porque é muito fácil estar dizendo assim, olha, os planos agora têm que atender determinadas coisas. O usuário do plano, desculpe, não vou generalizar, mas ele hoje é mal atendido, por quê? Porque o plano remunera mal o serviço. E cada vez mais ele tem atribuições. Então você pega planos aqui, Balerini, que para você marcar uma consulta, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. São 4 meses, são 6 meses. Então, o Estado se omitiu na saúde, o Estado não cumpre o seu papel com a saúde e ele delegou às entidades. Então, não dá para você brigar com o plano. O plano está fazendo o quê? É uma empresa, tem lá seu capital, ela está prestando um serviço dentro de algumas regras. Ah, mas você reclama. Gente, se for reclamar, para o Brasil. O que eu brigo sempre é para que o Estado cumpra o seu papel. Faça a sua lição de casa. Enquanto ele ficar transferindo para os outros, Chico, não há plano no mundo que vai ter prejuízo, Baleia. Não existe isso. Não existe nem o filantrópico, nem a própria Santa Casa, nem o plano de saúde da Santa Casa. É uma empresa que está investindo, tem regras comandadas por outros que não são deles, entendeu? E ele é obrigado, a ANS fica lá. Devem ter decidido agora, tem que atender. E o plano que se vire, pô. O senhor falou em consulta, não é só consulta, para fazer exame simples. Não. Exame simples, tipo raio-x, teste ergométrico, que qualquer médico solicita para qualquer paciente. Vá o senhor tentar fazer um raio-x mediante plano de saúde ou um teste ergométrico, que eu acho que deve pagar muito pouco, e ninguém faz. E quando faz, é uma ou duas instituições, só é uma fila quilométrica. É complicado, professor. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. Mas eu queria voltar a falar sobre a situação da Santa Casa, e já estamos aproximando do final do programa, e no sentido de que a palavra do provedor com relação aos funcionários diante dessa crise. Demissões estão acontecendo na Santa Casa, não, provedor? Até o momento, nós não demitimos nenhum funcionário em decorrência da crise. É evidente que demissões ocorrem, sim, porque a rotatividade do funcionalismo na área da saúde, principalmente na área de enfermagem, porque são funcionários que a gente tem que reconhecer, são mal remunerados, mas é o mercado que você tem que atender, sim, independente das condições de uma Santa Casa, né, que tem que atender 60% dos seus serviços para o Sistema Único de Saúde, né? E que ainda a gente já disse que é subfinanciado, ainda é subfinanciado. Mas nós não demitimos absolutamente ninguém em decorrência dessa crise. Não posso responder, daqui a um mês pode ser que a coisa dificulte. Sim. Mas nesse momento os funcionários podem ficar tranquilos que não serão demitidos por causa da crise. Está aí uma boa notícia trazida pelo provedor da Santa Casa, Félix Balerini, nosso convidado de hoje. Provedor, saúde é um tema fascinante, a pauta é extensíssima, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, desejando boa sorte na sua gestão à frente da nossa Santa Casa, essa instituição secular, e a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, muito provedor. Quem tem que agradecer sou eu, pelo convite, que mais uma vez nos deu a oportunidade de falar alguma coisa da saúde e principalmente da nossa secular instituição, que é uma instituição que pertence ao povo santista e a todo o pessoal do litoral, da Baixada Santista, né? E que precisa voltar um pouco os seus olhos para a entidade, porque ela foi criada pela comunidade e ela tem que realmente ter o apoio da comunidade. E serve a comunidade diariamente. Obrigado, provedor Félix Balerini. Obrigado, Belê, mais uma vez pela presença.
Eu que agradeço e vou parabenizar aqui o preparo físico do bailarino, porque ele mata um leão por dia, né? É verdade. Então ele deve lutar muito bem, né? Obrigado, professor Iberê Cirna. Obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.